Fala pessoal, eu sou Augusto, esse é o N Maneiras e esse é mais um vídeo da série N Dúvidas, série no qual eu respondo alguma pergunta ou dúvida que vocês tenham enviado aqui no canal ou lá no site do N Maneiras. No vídeo de hoje eu vou responder mais uma dúvida sobre o LibreOffice Draw, acho que deve ser o aplicativo que mais tem vídeos aqui da série N Dúvidas, né, respondendo as dúvidas de vocês aqui no canal. E hoje nesse vídeo a gente vai descobrir se é possível fazer com que o texto do LibreOffice Draw se adapte a uma forma, né, se adapte ao formato de um objeto no aplicativo. Basicamente a ideia é fazer com que, por exemplo, se a gente tiver um círculo, com que o texto contorne, né, se adapte ao contorno desse círculo. E antes da gente ir para a videoaula, vamos ver quem foi que enviou essa dúvida. Na verdade, teve duas pessoas que perguntaram mais ou menos a mesma coisa, mas eu selecionei o comentário dessa pessoa porque eu achei que estava mais fácil de entender. Quem fez essa pergunta foi o Gustavo Souza, ele comentou em uma das nossas videoaulas sobre o LibreOffice Draw, né, as videoaulas antigas do canal, e ele perguntou o seguinte: queria inserir o texto dentro de um triângulo e que ele fique dentro do objeto obedecendo o limite da forma. É possível? Então ele basicamente quer fazer com que o texto obedeça ali o contorno da forma. Inclusive, tanto esse comentário quanto o outro comentário que eu falei que tinha, também perguntando mais ou menos a mesma coisa, eu não havia entendido na época, tá, gente? Eu entendi que eles queriam fazer uma máscara de objeto, uma máscara de texto, ou seja, fazer com que o texto fique aparecendo somente aquilo que está dentro de uma forma. Mas não era exatamente isso que eles queriam. Depois eles explicaram melhor e só muito tempo depois que eu fui entender o que eles queriam fazer, que era justamente fazer com que o texto se adapte ao formato da forma e não necessariamente só apareça aquilo que está dentro da forma, tá certo? Então agora que está explicado, vamos lá para a videoaula. Vamos lá então, eu tô com o aplicativo aqui aberto e primeiramente eu vou mostrar a forma que não funciona, tá, gente? Que é como todo mundo acaba tentando fazer e acaba não dando certo. Que é o seguinte, basicamente, se você inserir uma forma aqui no aplicativo, então vamos inserir aqui uma elipse. Eu clico aqui em elipse, vou clicar e arrastar com o mouse, inserir aqui uma elipse no software, tá? E para eu inserir um texto numa forma, a gente sabe que basta a gente clicar duas vezes sobre a forma para ele começar a digitação de texto. Então eu vou clicar duas vezes e ele já me permite inserir texto aqui nessa forma, tá? Então eu vou colocar aqui teste. Se eu apertar o ESC, ele finaliza a digitação. Esse texto que foi inserido aqui, ele vai ficar dessa forma, ele vai ser inserido dentro dessa forma e eu não consigo fazer com que ele se adapte ao formato dessa forma, tá, gente? Isso não é possível fazer. Eu já revirei o software, já olhei documentação e tudo, e não dá para fazer isso, tá, gente? Então, o máximo que a gente vai conseguir fazer aqui é mudar o alinhamento desse texto. Se eu vier aqui em parágrafo, aqui em propriedades, eu consigo tanto mudar o alinhamento na horizontal, tá? Quanto na vertical. Certo? Para cima, para baixo e no centro. Mas eu não consigo alterar a forma como esse texto vai se adaptar dentro da forma, tá certo? Então, sabendo que não dá para a gente já inserir um texto direto na forma e adaptar ele ao formato dessa forma, desse objeto, o que a gente pode fazer? Primeiro, muita gente não sabe, mas o Fontwork ele possui uma opção que permite fazer com que o texto se adapte ao formato da caixa de texto, tá, gente? Então, eu vou deletar essa forma aqui que eu inseri. Vamos selecionar aqui, apertar Delete. Eu vou inserir uma caixa de texto. Então vamos aqui, ó, inserir caixa de texto. Eu vou criar uma caixa de texto aqui com um tamanho fixo e vou inserir um texto aqui, texto de teste, certo? Vou apertar o ESC e pronto, inseri aqui esse texto. Para melhorar até, eu vou duplicar esse texto aqui, vamos selecionar ele todo e vamos no final do texto replicar ele aqui algumas vezes, para a gente poder ver o texto contornando aqui em volta da caixa de texto, tá? Vou apertar o ESC e agora, com a caixa de texto selecionada, você vai clicar com o botão direito aqui numa das extremidades da caixa de texto e você vai vir aqui na opção Fontwork, tá? Se eu clicar aqui, essa opção ela me permite fazer algumas edições na caixa de texto que a janela de propriedades, a aba de propriedades, não possui, tá? Então são opções específicas do Fontwork. Inclusive eu mostrei um pouquinho dessa janela Fontwork justamente na videoaula número 2, que foi a que o Gustavo comentou. Então aqui na janela Fontwork, na parte de cima, você tem essa primeira barra e é justamente isso aqui que permite que você faça com que o texto se adapte ao formato da caixa de texto. Se eu selecionar essa primeira aqui, ó, girar, olha aí, ó, ele já adapta o texto na caixa de texto e o que acontece é que as letras que ficarem justamente no canto, aqui nos cantos da caixa de texto, elas vão girar. E aí você tem várias formas. Você tem aqui perpendicular, em que o texto fica todo na vertical, né? No caso, ele fica todo de pé. Você tem aqui o inclinar horizontalmente, ó, que ele dá uma inclinada nesse texto que fica no canto. E você tem aqui o inclinar verticalmente, que aí o texto ele vai se adaptando de acordo com o local que está. Tá certo? E ele também dá uma inclinadinha aqui no canto, certo? No caso, o que acaba funcionando melhor é o girar, né?
Mas enfim, para a caixa de texto é basicamente isso que você consegue fazer, tá? E como eu disse, ele se adapta apenas ao formato da caixa de texto, então você não consegue alterar o formato da caixa de texto, tá? Então o máximo que você vai fazer é adaptar a um formato quadrado, né? Um formato retangular, enfim. Essa opção de Fontwork, que eu vou fechar aqui, ela não está disponível quando você insere um texto dentro de uma forma, tá, gente? Só para deixar claro, eu vou inserir aqui uma elipse, vamos criar a elipse aqui novamente. Vou clicar 2 vezes para inserir o texto aqui, ó. Vou até inserir o mesmo texto algumas vezes, ó. Aperto o ESC e se eu clicar com o botão direito sobre essa forma que já está com o texto, você vê que a opção Fontwork não está disponível aqui, tá, gente? Ela não aparece para a gente poder editar. Também não aparece se a gente selecionar o texto, ó. Nem com o texto selecionado, ó, clicando com o direito, também não aparece a opção Fontwork. Então, de fato, essa opção só funciona quando você está trabalhando com caixa de texto, tá, gente? Com formas não vai funcionar. Outra maneira de você fazer com que o texto se adapte a uma forma é usando a galeria do Fontwork. Eu vou criar uma página nova aqui na lateral para a gente poder trabalhar nela. E aqui com o Fontwork, vamos clicar aqui na galeria do Fontwork, e a gente sabe que ele tem vários modelos pré-definidos, certo? Mas uma opção que a gente não sabe é que dá para você alterar a forma como esses textos vão se comportar de acordo com uma forma específica, tá? Então, por exemplo, eu vou selecionar aqui um dos textos que já está curvado, tá? Então, vamos selecionar esse aqui, por exemplo, Green to Blue, tá? E eu vou clicar aqui em OK. Ele inseriu aqui o texto para mim, vamos aumentar bastante ele aqui para a gente poder visualizar mais de perto. Ou melhor, visualizar ele grandão, né? Eu inseri esse texto, então vou clicar 2 vezes, vou alterar o texto aqui para o mesmo texto que a gente estava utilizando, texto de teste. Então tá aqui o texto e beleza. Como a gente sabe, a gente consegue, com o Fontwork, a gente consegue alterar o formato desse texto, o tamanho da curvatura, enfim. Mas a gente não fica limitado só a isso, né? Porque, por exemplo, eu inseri esse texto curvado e aí eu posso, eu quero inserir esse curvado porque eu vou inserir uma elipse embaixo, eu quero que ele fique mais ou menos no formato da elipse, né? Então vai ser mais ou menos isso aqui, tá? Eu seleciono os dois aqui, dou um centralizar aqui e pronto. Digamos que eles estão alinhados. Mas digamos que eu não quero fazer necessariamente seguir o formato de uma elipse. Eu queria que esse texto, esse efeito específico, enfim, ficasse num formato de ondas, né? Num formato ondulado. Eu vou selecionar ele aqui e aqui na lateral a gente tem uma janela aqui Fontwork. Nessa primeira opção, ó, forma do Fontwork, se eu clicar na setinha, você vai ter várias formas, né, para você poder adaptar o texto a elas, tá? Então eu vou aqui procurar a segunda aqui, ó, onda, que é justamente o que eu queria, e se eu clicar, ele adapta o texto ao formato de onda. Daí o máximo que eu preciso fazer é diminuir esse texto, porque ele está gigantesco, né? O formato de onda não está aparecendo tanto. Então eu vou diminuir aqui, ó. E aí agora a onda já ficou um pouco mais suave e eu posso ir trabalhando aqui nos comandos do Fontwork para a gente poder deixar mais visível esse formato de onda, ó. Eu posso trabalhar tanto aqui quanto aqui, ó. Aqui fica, ele vai mexer na inclinação do texto, certo? Então você tem várias formas aqui do Fontwork para você trabalhar. Lembrando que ele não adapta as extremidades da forma, tá, gente? E sim, ele joga dentro dessa forma. Então é como se fosse um envelope. Ele pega o texto e adapta dentro dessa forma. Tanto que se eu pegar essa terceira opção aqui, ó, inflar, ó, ele tem umas pontas na parte de cima e na parte de baixo. Bom, gente, o aplicativo acabou fechando aqui enquanto eu estava gravando a videoaula, na hora que eu fui trocar o efeito do Fontwork. Isso é um erro que está acontecendo, em todos os testes que eu fiz ele acontece, aparentemente na segunda vez que você troca o formato, ele cracha o aplicativo. E aí eu já reportei isso para a equipe, né, de desenvolvimento do aplicativo, e aí vocês podem observar aí com vocês também se vai acontecer esse mesmo erro, porque se acontecer é interessante que vocês reportem também para que eles possam verificar, porque pode ser um erro aí geral do aplicativo, né, ou seja, não é só específico comigo, mas sim com todo mundo pode estar acontecendo isso aí. Então por isso que eu estou aqui com o efeito inicial, porque eu preferi não mudar o efeito para a gente poder continuar aqui a explicação, mas como eu estava dizendo, então o texto ele é envelopado dentro do formato que você escolher. Então se eu alterar aqui a forma, vamos selecionar aqui, ó, eu vou escolher, por exemplo, essa daqui, ó, diminuir a esquerda, você vai ver que o texto de fato vai se adaptar dentro desse formato. Então a parte da esquerda vai ser menor e aí ela vai aumentando até a parte da direita, até o final do texto. Então vou selecionar aqui, ó, diminuir a esquerda e tá aí, ó, ele aplicou esse efeito justamente no formato que tá. Então deu para entender aí que nesse caso ele vai sempre se adaptar à forma de uma maneira que ele vai envelopar essa forma aqui, tá certo? E aí no caso, como eu disse, você pode meio que usar isso para adaptar a forma. Digamos que você tem uma forma embaixo, vamos ver se tem alguma forma aqui embaixo que seja mais ou menos neste formato. Então, por exemplo, eu vou inserir esse trapézio aqui.
Vamos inserir um trapézio, não pode ficar tão na diagonal. Eu vou girar ele aqui. Então vamos selecionar aqui o transformações, girar. Vamos girar ele 90 graus nessa direção, pronto. E agora eu só aumento, né, no caso. Aumento aqui e pronto, ó. Então é como se eu tivesse adaptado aí o formato do meu texto para forma aqui embaixo. Inclusive, se eu quiser, não tá muito alinhado, eu posso alterar então aqui o formato, ó, e aumentar para tentar alinhar um pouco mais. Tá certo? Ó? Deixar o mais alinhado possível. Beleza? É isso, pessoal. Espero que tenha dado para entender aí o funcionamento dessa gambiarra, né? Não dá então para você de fato já adaptar um texto a uma forma, mas você consegue usar então as opções do Fontwork, né, para você poder fazer isso. Então acaba ficando bem parecido com se fosse o efeito real mesmo, tá certo? Acesse o site, o link está aparecendo para você aí no vídeo e também está na descrição. Lá você vai encontrar outros tutoriais e videoaulas sobre o LibreOffice Draw e também sobre outros softwares. E se você gostou, curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal para receber mais vídeos. Não se esqueça também de clicar no sininho, assim você recebe notificação quando sair videoaula nova. Abraço e até a próxima!